Eu vou pedir que você abra, quem abre a Bíblia, seja no telefone, ou seja a Bíblia física, abra a Sagrada Escritura em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Vamos ler juntos? No 3. 1, 2, 3. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Pai, muito obrigado, Senhor. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Agora, Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua palavra seja espírito e vida em nós. Que ela produza em cada um de nós aquilo que o Senhor quer que ela produza, segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Que nada possa nos roubar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós oramos crendo que o Senhor faz infinitamente mais, além de tudo que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que nós opera. Te louvamos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Agora você vai de novo fazer mais um exercício de conversa com seu vizinho. Martinho Lutero disse assim, a pregação, escuta, a pregação é Cristo chegando a você. Tá? Então, estamos reunidos aqui em torno de Cristo. Procure alguém agora, olhe nos olhos da pessoa e diga, a pregação da palavra é Cristo chegando a você. Pode falar. Eu quero todo mundo falando, não deixa ninguém desavisado aí. Tem gente que precisa ser avisada. Vai lá, vai lá. Vai lá. A palavra é Cristo chegando a você. Vai lá pelos cantos. Passa pelos cantos dessa sala aí. Tem gente que não ouviu. Tem gente que não ouviu. Tem gente que não ouviu. Glória a Deus. Pode sentar? Sabe por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? Porque aqui não. Aqui isso não acontece. Mas em muitos lugares, no momento da palavra, as pessoas fogem para o Instagram. Sabia disso? Muitos momentos de palavra, as pessoas fogem para o Instagram. Ou porque já sabem aquilo que vai ser falado, ou porque acham que daquela fonte não sai água boa, então desligam o motorzinho da escuta e vão para o Instagram. Só que o Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso, mas ele é tão, perdão, Senhor, debochado, que ele zomba desses. Ele zomba desses. Sabe por quê? Porque quando Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus, antes, alguém, eu acho que foi Filipe, disse para ele, encontrei o Messias. E ele disse, da onde? De Nazaré. Vai sair alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta ainda ecoa no meio dos salões religiosos quando alguém fala a palavra. Vai sair alguma coisa boa daí? Não, deixa que eu vou me distrair aqui no Instagram. E perdem, às vezes, aquilo que é a chave para a sua vitória, para a sua saúde, para a sua cura, para uma mudança nos relacionamentos, para uma proteção das coisas que estão acontecendo aí. Por quê? Vai sair alguma coisa boa daí? Eu sei que vocês não fazem isso comigo, eu só estou mencionando. Martinho Lutero disse, a pregação é Cristo chegando a você. Amém? Ele vai falar comigo, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso, que ele vai falar comigo. Hoje eu quero falar de uma arma de guerra espiritual. Nós temos várias armas espirituais que o Senhor nos deixou, que nós podemos usar em tempos complicados, em tempos difíceis como esse nosso. Eu quero procurar ser breve, então bem objetiva. Tá? Bem breve, bem objetiva. Por quê? Nós estamos num tempo em que nós precisamos, sim, de todas as formas, estar equipados com tudo que Deus nos deu. Tudo que Ele nos deu.
Aqui nós temos visto, você sabe, nós temos tido encontros falando sobre intercessão. Então, vários irmãos já foram instruídos como interceder. Vários irmãos que não estão aqui, mas que estão em casa e que são intercessores, sabem que não se chega diante de Deus de qualquer jeito, que há um protocolo, porque Deus é o rei do universo. Amém? Eu não posso, eu estou aqui descalça e vou ficar descalça. Por quê? Porque não é isso aqui que vai definir, mas é o sentido, o entendimento de que quando nós escutamos a palavra de Deus, nós meditamos na palavra de Deus, se nós abrimos o nosso ser, a primeira necessidade que é para orar e para interceder é que estamos bem no tribunal. Estar bem no tribunal tem a ver com o nosso espiritual. Como nós temos andado, o que nós temos falado. O Senhor está mudando um pouquinho aqui, mas não tem problema. Como nós temos nos relacionado, porque ama a Deus e ao próximo. É vertical e horizontal. Vertical e horizontal. Ama a Deus e ama o próximo. Só que o próximo, deixa eu dar uma notícia para você, é a pessoa que está dentro da sua casa. Esse é o mais próximo que tem. Então, às vezes, né, a gente não vigia sobre o modo de... Não se relacionam com gentileza, sabe? Não se relacionam com respeito, porque né? No meu tempo de recém-casada, a gente brincava, ele e eu, a gente brincava dizendo assim, agora eu estou casado, não preciso mais me cuidar. Por quê? Porque está garantido. Então, muitas vezes, falta de respeito, falta de carinho, falta de atenção, porque agora está garantido. Não tem nada garantido no mundo. A única coisa garantida é a morte. Né? Então, assim, queridos, eu quero falar hoje de uma arma espiritual. Estou falando dessa relação vertical-horizontal, mas eu quero falar de uma arma que ela, comprovadamente, através de exemplos na Sagrada Escritura, ela é efetiva. Eu não estou falando da armadura de Efésios 6. Eu não estou nem falando das armas da luz, que são a transparência, uma delas. Eu quero falar hoje do louvor. Muitas vezes nós estamos numa situação tão desesperadora que a gente nem sequer se lembra que para entrar na presença de Deus com um protocolo digno do rei, a gente entra com louvor. A gente não entra choramingando. Nós não somos mendigos, nós somos filhos, diga. Nós somos filhos por adoção. Eu vi uma vez um comentário, alguém comentou há muito tempo atrás, a noiva tem orado como se fosse uma mendiga. A noiva é a igreja. Nós não somos mendigos. Mas todas as bênçãos, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Ele tem mediante uma condição. Então, vamos entender um pouquinho hoje como é que funciona, eu vou dizer assim, falta a palavra mecanismo, estratégia, sei lá, do louvor. Como é que funciona? O que é que faz mover o braço de Deus? Se eu entro choramingando e reclamando, eu estou desonrando ao Senhor. E eu vou falar logo adiante a vocês por que isso é uma desonra. Quero ler com vocês 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos ler alguns versículos. Veja lá. Regozijai-vos sempre. Versículo seguinte. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aí. Eu quero salientar, amados, que isso aí não é uma sugestão. Isso aqui é uma ordem. Vamos reler os versículos anteriores, 16. Orai sem cessar. Regozijai-vos sempre. Regozijar sempre? Peraí, deixa aí. Regozijar sempre quando estou doente? Quando dói todo o meu corpo? Quando as pessoas me caluniam? Quando perdi o emprego? Eu tenho que me regozijar? Vou te provar hoje que você tem que se regozijar. Versículo seguinte. Orai sem cessar. Eu estou no trânsito, ao invés de arrumar um acidente por dirigir mal, eu vou orar, eu vou louvar o Senhor. Cantar louvores, por que não?
Põe o louvor lá. E, né? Medita na letra da canção. Orar sempre significa falar com o Senhor. Em todos os momentos. Em todas as situações. Quando tem uma situação... Todas as situações. Eu saio de casa para ir fazer compras no mercado, eu tenho que orar antes, porque o mercado tem armadilhas para comprar coisa que eu não preciso na minha casa. Vocês sabem disso. Eu tenho que orar antes. Senhor, não quero cair em armadilha. Eu só estou te dando um exemplo. Quando eu for comer, eu tenho que pegar o alimento, se é o pão, já faz a oração bíblica. Graças te dou, ó Pai, porque abençoaste a terra que deu o trigo para produzir esse pão. Tenho que orar. Por quê? Porque tem coisas na comida que estão... Vou parar aqui. Não, vou dizer que estão envenenando as pessoas. Então, quando nós agradecemos, em tudo dai graças. Orai sem cessar. Então, você percebe? Eu vou comer, eu dou graças. Meu organismo funcionou bem nas coisas físicas que ele precisa funcionar. E para aqueles que não funcionam, você já pensou? Então, quando eu agradeço, eu estou preservando algo que o Senhor me deu no meu organismo. Amém? Seguinte. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Amados, quem dá graças em tudo, reconhece a sua total dependência de Deus. Senhor, eu te dou graças por essa água. Vai chegar a época que a água vai ser tão cara que pouca gente vai poder comprar. É bíblico. Não estou inventando, não. Graças te dou por essa água. Quem sabe que quando não tiver mais água, que tiver que comprar a preço muito caro, as pessoas se lembrem de como era precioso quando nós tínhamos água de graça. Obrigado, Senhor, por essa água. Você está entendendo o que eu estou falando? Ali diz em tudo dai graças. Mas isso é fanatismo. Mas isso é vida com Cristo. É isso que é vida com Cristo. A doutrina cristã, ela é simples, mas ela é difícil de praticar. Eu já falei isso para um grupo essa semana. Ela é muito simples, só não entende que não quer obedecer. Ela é muito simples, só que ela é difícil de praticar. Então, quando nós nos conscientizamos de que nós precisamos dar graças em tudo, amados, aquilo pelo que você dá graça, você preserva. Sabe, hoje de manhã, me lembrando do que o Senhor tinha me dado para falar com vocês hoje, me lembrei de um dia de finados que eu estava passeando com meu cachorrão lá, o último que eu tive, lá perto do cemitério lá de Santa Catarina, para quem é de Caxias. E eu vi um homem, não tem outro microfone sem fio, vou pegar esse aqui. Eu vi um homem andando, indo para o cemitério, com um buquê de flores desse jeito assim, ó. Um homem velho. Eu tive absoluta certeza que ele nunca tinha carregado um buquê de flor, sabe, pastor? Ele foi carregar num túmulo. Então, estão vivos, só falta se arrebentarem. O marido, porque aquela jararaca, a esposa, porque aquele não sei o quê. E aí morrem. Aí você vê aquelas... Como é que chama? Elegias, aquelas honras fúnebres. Honras fúnebres, honras fúnebres. E a pessoa partiu sem uma palavra de carinho, sem uma concessão, para dizer, não, eu acho que eu estou certa, mas eu quero paz aqui, nós vamos nos acertar aqui. Aí ia ele lá, parecia um espanador na mão. Sabe aqueles espanadores? Você está rindo, mas é isso mesmo. A impressão que me deu que ele ia carregando um espanador, queria espanar o túmulo lá. Eram as flores que eu acredito que ele nunca tinha dado para a esposa. Mas, enfim, é só um exemplo do que eu quero falar.
Então, quem dá graças em tudo, reconhece que Deus está no comando e sabe o teor dos pensamentos dele para os seus filhos. Então, eu posso estar numa situação difícil agora, mas meu pai tem pensamentos bons a meu respeito. Jeremias 29, põe lá. Jeremias 29, leia para que o teu coração se convença disso aí. Porque eu bem sei Então, você faz um pedido, vimos lá, né? Peça tudo com ação de graça. Você pede tudo com ação de graça, você está esperando um fim abençoado. Então, o que ele diz? Deixa o versículo para mim, que senão eu não consigo pregar. Eu penso de vós pensamentos de paz, para vos dar o quê? O fim que esperais. Você está me pedindo, então deixa eu trabalhar, poxa. Deixa eu trabalhar. E você, enquanto isso, me louve. Me louve, porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha aqui para mim. Glória a Deus, né? Então, ele tem pensamentos de bem para os seus filhos. Certo? Tem um versículo em Isaías 30, daqui a pouquinho eu vou terminar. Isaías 30, onde quem louva antes de acontecer demonstra ao mundo espiritual que depende completamente do Senhor. Olha lá, Isaías 30. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes, que é, ele está dizendo, vira para mim, se volta para mim, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Aí diz, mas não quisesse. Deixa aí. Essa parte nós não vamos considerar. Vamos considerar aqui. Converter, todos os dias voltar para o Senhor. Todos os dias voltar para o Senhor. Dia a dia voltar para o Senhor. Converter e repousar. Volta para o Senhor e descansa. Volta para o Senhor e descansa. Por quê? Porque ele diz, no sossego e na confiança está a vossa força. Então, peço tudo, faço a petição, com ações de graça, confio no Senhor, que Ele está no comando de tudo, e que Ele quer me dar o fim que eu estou esperando. Certamente um cristão não vai pedir que Deus mate o seu vizinho. Eu acho que não, né? Vai pedir coisas que Deus aprova. Sim ou não? Amém. Certo? Então, eu faço isso, e quando faço isso, o mundo espiritual vê que eu dependo do Senhor. Deixa o versículo. Eu me converto todos os dias, de volta ao Senhor. Eu repouso, me aquieto. Tá? Aí está a minha salvação. No sossego e na confiança está a minha força. Sossego e confiança. Ele fará, meu Deus fará, meu Deus fará, meu Deus fará. A pastora lembrou na sala de oração, não sei se foi essa semana, na semana passada, que eu tinha um caderno de oração, onde eu colocava, eu virava o caderno de lado assim, e colocava, fazia riscos. Fazia um espaço bem pequeno, colocava a data do pedido. Depois fazia um espaço maior, colocava o pedido. Depois, 2 espaços menores, num eu colocava a data da resposta, e no outro eu colocava a resposta. Quando vinha o aperto, a situação difícil, eu olhava para aquele caderno e dizia, ele fez. Ele fará. Ele fez, ele fará. Porque ele é fiel. Ele não pode ser infiel a si mesmo, ele é fiel. Então, queridos, quando nós confiamos no Senhor, quando nós louvamos o Senhor, antes de ver a coisa acontecer, antes de que aquilo que nós estamos orando venha à existência, os anjos, os querubins, os serafins, o mundo espiritual, até os infernos enxergam que nós estamos proclamando que a nossa dependência é total ao Senhor. E neste tempo, é assim que nós temos que andar. Amém? Neste tempo, é assim que nós temos que andar.
Se você quiser estar bem equipado, assista de novo. Porque eu disse para vocês, a mensagem é simples, mas a prática é difícil. Mas só que o Senhor nos deu a graça, o Espírito Santo veio com graça para que nós possamos viver aquilo que em nós mesmos não temos forças de viver. Porque ele diz assim, ó, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então tem gente que pensa que o poder de Deus é para fazer pirotecnias, fazer coisas, vai engrandecer o nome de quem fez. Não, não é só isso não, isso pode ser também. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa quando eu digo, Senhor, em mim mesma eu não consigo obedecer isso aqui. Mas vem com a tua graça, Senhor. Então o poder dele vem e ele me capacita a obedecer aquilo que eu não tenho conseguido obedecer. Entenderam? Amém. Então, os anjos, as cortes celestiais, olham e dizem, esse tá honrando Deus. Porque está confiando que Deus vai fazer. Então, honrar, queridos, ele envolve muitos aspectos. Um dos aspectos é ter consciência que ele está aqui. Tem consciência que ele, na palavra ele fala comigo. Tá? Dá um segredo para vocês aqui. Nunca, quando alguém pegou a palavra para falar, nunca deixei de prestar atenção. Porque eu sei como Jesus trata os soberbos. Ele é de uma ironia fina. Fina. Quando chegaram para ele e disseram assim, em nome de quem faz essas coisas? Ele disse assim, eu respondo se vocês me responderem outra pergunta. Aí eles disseram, que pergunta é? O batismo de João era dos homens ou era de Deus? Aí eles foram para um cantinho assim, se nós dissermos que era de Deus, ele vai dizer por que vocês não receberam. Se nós dissermos era dos homens, a multidão que está aí, nós vamos ser esfolados vivos. Aí voltaram para Jesus. Nós não sabemos. Ele disse, eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Jesus é mestre nisto. Ele é mestre. Ele podia ter nascido em Jerusalém. Por que ele nasceu em Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode a boca de uma criança me trazer uma palavra que vai me curar definitivamente? Pode aquela irmãzinha, aquele irmãozinho lá que eu não dou um tostão furado por ele, vir com uma resposta que eu estou clamando a Deus há anos para ouvir? Se eu estiver atento, eu sempre vou ouvir quando Deus fala. Sempre. Não vai. Eu disse uma vez, Senhor, eu quero te surpreender onde o Senhor estiver. Não me interessa. Amém? Com sapato ou sem sapato, glória a Deus. É esse o princípio. Chinelo de dedo, glória a Deus. Roupa ajeitada, glória a Deus. Roupa simples, é sempre a mesma, glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Senhor. Uma vez, isso é fato, hein? Na Estação da Sé, que tem uma praça lá em São Paulo, né? Tinha um grupo que se reunia no porão, mas era assim, aquelas irmãzinhas de coquinho e chinelinho de dedo, dedão para fora, um para um lado e outro para o outro lá, e orando, e orando, e orando, Deus manda fogo e tal, e começaram a orar em línguas, e orando em línguas, e orando em línguas. E numa dessas, era uma descida assim, porão, numa dessas passa um judeu pela porta. Passou um judeu pela porta e ele ouviu alguém falando hebraico. E aí ele, de curioso, né? Ele desceu aquelas escadas e quando chegou lá embaixo, era uma velhinha, miudinha, que estava orando em hebraico e estava falando, Jesus, tu és o único Messias, e glória a Deus, e aleluia, e tal, e tu pregou o evangelho, tudo em hebraico, tudo em hebraico. E ele ficou lá, ajoelhou, chorou, se entregou para Jesus. E no fim daquela reunião de oração, ele disse para ela, onde a senhora estudou hebraico? Ele disse, hebraico? Ela, hebraico? Quem é que falou com ele? Você está entendendo o que eu quero falar? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Esse é o segredo, pode. Aleluia, Jesus é bom.
Então, quem louva antes de ver as coisas acontecerem, está mostrando a todo mundo espiritual que depende exclusivamente e completamente do Senhor nosso Pai. Amém? E tem uma situação na Sagrada Escritura que relata um tempo de crise grave, até de ameaça, de guerra, que pode ser um exemplo para aquilo que nós estamos vendo hoje. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20, nós vamos ler do versículo 20 em diante. Vamos ler até... Deixa eu ver aqui que eu tenho marcado. Até o 24. Acho que é até... Se for mais, deixa todo 2 Crônicas aí. E pela manhã... Escuta, agora presta atenção. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse... Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Ou seja, na frente dos soldados, dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, veja, eles estavam ameaçados, tá? Com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Versículo 24. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. A palavra de Deus nos ensina hoje, a nossa luta não é contra carne e sangue. Efésios 6. Mas é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Isso não quer dizer que a guerra seja menos dura, menos cruel, menos, atroz, vamos dizer. Me falta a palavra melhor. A guerra é guerra. Guerra é guerra. Então vamos aprender aqui, com este povo, um princípio de guerra que nós podemos aplicar na nossa vida. Sempre lembrando, louvor antes de ver. Graças em tudo. Mas eu estou cercado. O Josafá, ele vai dizer, eu estou cercado por todos os lados. Graças. Graças. A situação está terrível. Graças a Deus. Faraó existiu para Deus mostrar o tamanho do seu poder. Todos os deuses de Faraó foram envergonhados, um a um. Guarda isso para ti. Então, aqui nós temos a primeira situação, que é a situação de aperto. O rei não sabia o que fazer. Vamos lá, agora sim, 2 Crônicas 20, versículo, vamos ler 5 e 6. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aí? E disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra, e na tua mão há força e poder. Olha o louvor aí. E não há quem te possa resistir. Olha a honra e o louvor aí. Versículo seguinte. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? Não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Continua. Eu acho que nós vamos adiante. Pega para mim lá o versículo 12.
Você pode ler depois, tudo que ele falou com o Senhor é muito instrutivo. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Olha a petição, a súplica aqui. Porque em nós não há força perante esta tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Quem já se encontrou nessa situação? Senhor, não sei o que fazer. Mas lembra, graças, regozijo, confiança, repouso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele não tinha plano B. Aliás, ele nem podia. Ele não tinha o que fazer. Estavam cercados de exércitos. Certo? Aí, nós vamos lá, aquilo que nós lemos no começo, Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Apresenta ao Senhor, porque Ele sabe, olha para mim, Ele sabe que pensamentos tem a nosso respeito. São pensamentos de bem. Diga, igreja, o meu Pai tem pensamentos de bem para comigo. Amém? Então, a súplica, né? Aí, o que acontece? Se levanta um lá e fala. A Bíblia diz, não desprezem profecias. Analise tudo e retenha o que é bom. Veja lá o que a direção profética que ele recebeu. Versículos 14 a 17. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Era um louvador. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão do Senhor. Segura um pouquinho aí. O rei, se fosse um rei soberbo, poderia ter dito, tu é um serviçal, cala a boca. Se Deus não falar comigo, eu não vou fazer. Mas como ele tinha ouvidos abertos e queria surpreender Deus onde Deus estivesse falando, ele escutou isso aí. Olha o versículo 16. Amanhã, ainda, esse jovem falando, descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Versículo 17. Nesta peleja, olha, em sossegar está a vossa força. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá, Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes aos encontros, porque o Senhor será convosco. Quem quer que se cumpra isso? O caminho é dar graças em tudo, mesmo não tendo visto ainda, porque confia no Senhor, louvar e sossegar, apresentar a situação a Deus e receber a palavra. E o que acontece em seguida? Versículo 18 a 22. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Versículo 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles não se levantaram para louvar com pensamento. Eu posso falar com Deus em pensamento, mas louvar não. Eu preciso louvar com voz audível. Com voz muito alta. Versículo seguinte. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá, e nós já lemos nos versículos seguintes. Quem é que Josafá colocou na frente? É a mesma coisa que lá em Jericó. Eu coloco na frente, se é uma estratégia humana, eu coloco na frente o exército.
Se somos nós, colocamos na frente as nossas ideias. Colocamos na frente aquilo que nós achamos que devemos fazer. Se somos nós colocamos... Nós não, alguns. Aqui não, em outros lugares. A pessoa, numa luta, ela coloca na frente tudo o que a sabedoria humana diz, tudo o que a experiência diz, tudo o que o passado diz, tudo o que a tradição diz, tudo o que os homens dizem. Aqueles que têm a vitória colocam na frente louvor. O soldado, aqui, vem depois do louvor. A nossa estratégia tem que ser aquela que Deus nos dá se a gente quiser ter vitória. Entendeu? O planejamento tem que ser aquele que Ele dá, se nós quisermos ter vitória. Por isso que eu disse a vocês, antes de comer o pão, agradeça, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a bênção na terra para que ela produza o trigo. Sim, graças a Deus. Então, quando você louva, você agradece, se há veneno na comida, ele não te alcança. Entendeu como é que é? Entenderam como é que é? Igreja amada? Então... aperto, súplica com ações de graças, mostra a situação para o Senhor, súplica com ações de graças, direção profética e vitória, porque os anjos sempre vêm quando tem louvor. Sempre. Não há uma situação em que um louvor genuíno brote do coração de um homem, de uma mulher ou de uma congregação que os anjos não estejam presentes. Nós é que estamos... vou dizer uma coisa com amor, tá? Nós não contamos mais com o sobrenatural. A gente deveria contar com o sobrenatural. Sabe por quê? Porque no sobrenatural a gente vê os anjos. Eles se mostram. E eu vi um anjo numa foto. E não era montagem. Porque era foto de um acidente fatal. Mas eu vi lá o anjo. Os anjos são aqui. A Bíblia diz que eles anseiam saber aquilo que o Espírito ensina para nós como igreja. Mas nós estamos tão... não sei que palavra usar. Nós não contamos com o sobrenatural. Muitos não contam com o sobrenatural. Então, vamos contar com o sobrenatural. Quando nós dizemos, Senhor, nós estamos aqui em torno do Teu nome, nós temos que contar com o sobrenatural. Ele está aqui. Senhor, nós queremos te louvar junto com os anjos. Os anjos, nós temos que contar com o sobrenatural. Os anjos estão aqui. Eles são enviados pelo Pai a serviço dos que hão de herdar a salvação. Estou falando lá de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles são enviados a favor dos que hão de herdar a salvação. Aí você diz assim, mas eu não vejo nada. Pois é. Diga assim, Senhor, eu gostaria, me dá um agradinho, Senhor, deixa eu ver. A irmã aqui viu o Senhor andando pela sala durante o louvor uma vez, não foi? Nós estávamos louvando, embevecidos com o ser do Senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Louvor não é quando a letra da canção fala de nós. Eu, nós, não. Louvor e adoração é quando não é mencionado o ser humano. E todos que louvam em uníssono. O louvor, eu digo congregacional, né? Todos os que louvam juntos, né? Vai lá no Cantor Cristão, pega o cântico número 9. Aquilo lá é um exemplo claro do que eu estou falando. Então, assim, é quando nós, até postei hoje, né? É quando nós nos perdemos no ser dele. Nós esquecemos que nós existimos, nós esquecemos e o sobrenatural vem e nos alimenta. Então, sim, a gente come o verdadeiro pão dos céus. Quando louvamos, o sobrenatural acontece e se tivermos olhos para ver, nós veremos. Pastora, mas como eu posso conseguir isso? Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Quando for o desejo principal. Amém? Então, queridos, vamos estar armados? Vamos estar armados com a arma que faz o céu olhar para baixo, que faz os anjos virem correndo onde está acontecendo, para que nós, colocando as nossas petições com louvores e com ação de graças, possamos ver a manifestação da glória de Deus nestes dias tenebrosos. Amém?
Quero convidar você a ficar de pé, quero convidar meus irmãos, todos os meus irmãos. Nós vamos, enquanto eles ministram esse louvor, daqui a pouco nós já vamos para casa. Mas assim, amanhã de tarde, quem quiser, 6 horas, das 6 às 7, esteja aqui. Enquanto eles se preparam para vir, e eles vão ministrar um louvor maravilhoso, você conhece esse louvor. Mas eu gostaria que você agora, preste atenção, vamos fazer um exercício aqui. Eu não vou perguntar quem tem um problema, não vou perguntar. Você sabe se tem um problema. Mas presta atenção, faça uma mexida aí na sua mente agora, e naquilo que é o problema, comece a agradecer. Pastora, tu não sabe o tamanho do meu problema. Começa a agradecer, porque Deus sabe que pensamento tem para você. Começa a agradecer pelo problema. Começa a agradecer. Loucura, sim, loucura. Começa a agradecer. Louva ao Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por essa situação. Eu não sei, diga como Josafá, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em ti. Eu quero te louvar, eu quero te bendizer. É loucura para o mundo, sim. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Senhor. Senhor, que esta palavra seja espírito e vida em nós. Que ela produza em nós o fruto para que o Senhor enviou. Nós queremos te louvar até pelas situações difíceis, aquelas que nós não entendemos. Mas tu és o nosso Pai e tu tens pensamento de bem e de paz para nos dar, Senhor. Oh, Deus. Tu és digno de adoração. Tu és digno de louvor. Tu és digno de ação de graças. Tu és digno de adoração. Tu és digno que eu me esqueça de mim para me lembrar só de ti, Senhor. Santo, santo, santo. Se você quer vir ajoelhar aqui desse lado aqui, você pode vir. Ajoelhar é a melhor coisa que existe. Quando você ajoelha, você se cura. Sim, Senhor. Oh, Deus. Oh, Santo. Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Tua é a glória. Tu és digno. Muito obrigado pelas lutas. Eu sei que pensamento o Senhor tem a nosso respeito. Sabemos que pensamento o Senhor tem a nosso respeito. Senhor, perante os anjos nós queremos te dizer que tu és digno de tudo. Perante os anjos que nos assistem, nós queremos dizer que tu és digno de tudo. E tudo fica escrito por toda a eternidade a nossa gratidão. Tu és digno de tudo. Te agradeço por essa dor, Jesus. Porque o Senhor fará com ela um motivo para a tua glória. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno. Tu és digno de tudo. Santo, santo, santo. Graças te damos por tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Graças te damos pelas caminhadas dolorosas, Senhor. Porque o Senhor está conduzindo a bom termo. Oh, aleluia. Tua é a glória. Senhor, nós vamos nos ajoelhar, porque os santos e os anjos se ajoelham. Ajoelha, onde você estiver, ajoelha para agradecer. Agradeça de joelhos. Eu me ajoelho, eu me prostro diante de ti. Eu me prostro a teus pés, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tem duas fileiras de anjo entrando aqui. Tem duas fileiras de anjo entrando aqui. Tem duas fileiras de anjo entrando aqui. Pois tu
Oh, Jesus, maravilhoso! Maravilhoso Rei! Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Por isso te exaltamos. Te exaltamos. Ora em línguas. Começa a ministrar ao Senhor em línguas. Te exaltamos, ó Senhor. Exaltado és, exaltamos, exaltamos, te ó Senhor, Tu és digno de tudo. Sim, Senhor, eu te reconheço nos meus caminhos. Meus irmãos que estão te agradecendo, te reconhecem nos seus caminhos. Sabemos que o Senhor está tomando conta de tudo, Senhor. Sabemos que o Senhor levará a bom termo, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Maravilhoso. Tu és digno de tudo. Sim, Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Você pode levantar? Se quiser, só se quiser. Erga as mãos, se quiser levantar. Erga suas mãos. Te exaltamos, Senhor. Queremos te reconhecer em todos os nossos caminhos. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. te exaltamos. Ó Senhor, exaltado seja o Senhor. Exaltamos.
saia desse espírito. Ainda de olhos fechados. Vamos entrar nesse ambiente. Os santos e os anjos se prostram ante a ti. De olhos fechados. De olhos fechados. Seja a tua imaginação agora santificada pelo sangue de Cristo. E você está entrando junto. Os santos e os anjos. O comecinho. Santos e os anjos. Os santos e os anjos. Estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Juntos. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro. Ei, aleluia. Aleluia, Cordeiro. Bem. Os santos e os anjos. Cordeiro que está à direita da majestade. Prostram aos seus pés. Sim, Senhor. Nós estamos juntos, Senhor. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro, e a Ele Cantamos junto com os anjos, com os anciãos. Nós cantamos juntos. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Nós te exaltamos, Senhor, junto com os anjos, com os santos. Te exaltamos, te exaltamos. Pai eterno, graças te damos por nos ter dado um filho. Ei, ei. Te exaltamos, ó Senhor. Oh, Senhor, Senhor, bendito. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno, sim, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, Pai eterno. Graças te damos. Graças te damos por nos ter dado filho. Graças te damos por nos ter dado filho, Pai. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus, amada igreja. Aprenda a vencer. É tão bom vencer. E quando você vencer, conta para nós, porque nós queremos celebrar juntos a tua vitória. Amém, queridos? Deus os abençoe. Dá um cumprimento,
abraço em quem está ao seu lado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Use as armas corretas. Você será mais do que vencedor em Cristo Jesus.